Olá! Na década de 80, eu dirigi um programa de agricultura na Rede Bandeirantes de televisão. Chamava-se Indicador Rural. E o que mais despertava a atenção de quem trabalhava lá era a limitação do Brasil no crescimento da área de produção de grãos. A gente não conseguia evoluir, mesmo tendo, em 1972, o governo brasileiro reunido todas as pesquisas científicas realizadas na área de agricultura na Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. Acabou que os resultados não foram imediatos, mas o Brasil evoluiu tanto com a ciência agrícola que hoje é um dos principais fornecedores de comida para todo mundo. Veja agora o exemplo de uma cientista que chegou a ser cotada para ganhar o Prêmio Nobel por causa das pesquisas que ela fazia no Brasil. Era a Joana Dobenheimer. A produção do vídeo que você vai ver é da revista eletrônica Nexo, com o apoio do Instituto Serra Pilheira. Johanna Dobereiner revolucionou a agronomia mundial. Seus estudos sobre a relação benéfica entre bactérias e plantas fizeram do Brasil uma potência global na produção de soja. Estima-se que as técnicas de cultivo derivadas de suas pesquisas poupem bilhões de dólares ao país todo ano. Não à toa, foi indicada ao Prêmio Nobel de Química. Johanna Lisbeth Kubelka nasceu em Auxig, atual República Tcheca. Com o avanço nazista sobre a antiga Tchecoslováquia, as famílias tchecas dos territórios ocupados receberam nacionalidade alemã. O pai de Johanna, Paul Kubelka, era químico. Ele ajudou judeus a fugir dos nazistas. Temendo ser preso por isso, fugiu do interior rumo à capital para dar aula na Universidade de Praga. Durante a guerra, a família de Johanna teve problemas com os alemães. Assim que a guerra acabou, tiveram problemas com os tchecos, já que também tinham nacionalidade alemã. A mãe de Johanna, Margarete, foi presa por milícias tchecas em um campo de concentração. O pai conseguiu fugir para a Alemanha. Com 21 anos, Johanna também partiu para a Alemanha Oriental, junto com os avós. Lá, trabalhou na roça com pecuária e agricultura. Quando os avós morreram, ela foi reencontrar o pai na Bavária. Nunca reviu a mãe, que morreu no campo de concentração. Johanna entrou na Universidade de Munique para cursar agronomia e bancava os estudos trabalhando no campo. Foi na universidade que ela conheceu o estudante de veterinária Jürgen Dobereiner, com quem se casaria. Enquanto Johanna estava na graduação, seu pai tentou ir para os Estados Unidos, mas não foi aceito. Acharam que ele era alemão. A convite de amigos, professores universitários, Paul veio para o Brasil, onde conseguiu um emprego. Seguindo sua trilha, o casal Dobereiner também emigrou para o Brasil. Johanna foi indicada para trabalhar no Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, atualmente a Embrapa, em Itaguaí, no interior do Rio de Janeiro. Chegando lá, conheceu aquele que seria seu mentor, o diretor da instituição, Álvaro Barcelos Fagundes. Johanna estava há 3 meses no Brasil, mal falava português e ainda era totalmente inexperiente. Conseguiu um emprego trabalhando de graça para o Instituto. Sob orientação de Fagundes, Johanna aprendeu a fazer ciência trabalhando em laboratório. Começou a se interessar pela ação de bactérias que extraem nitrogênio do ar e tornam o mineral disponível para as plantas. Esse processo é conhecido como fixação biológica de nitrogênio. A curiosidade dela sobre essa simbiose entre vegetais e bactérias surgiu ao observar que plantas como a grama batatais e a cana-de-açúcar permaneciam verdes e viçosas sem precisar de adubação nitrogenada. Nos anos 50, naturalizou-se brasileira e, no fim da década, apresentou seus estudos em um congresso de solos. Os colegas acharam estranho que, no Brasil, houvesse bactérias fixadoras de nitrogênio nas raízes das plantas. O fenômeno tinha uma lógica simples. Em países de clima temperado, a temperatura na raiz das plantas era inferior à faixa de 30 a 35 graus Celsius, que é a faixa ótima para a proliferação dos micro-organismos. Os dados de Johanna incluíam a descoberta de uma bactéria nova, associada com a cana-de-açúcar. Ainda assim, a incredulidade foi geral. Mas nem tudo foi descrédito.
Seus estudos abriram as portas para um mestrado na Universidade de Wisconsin. Joana e Jürgen foram morar por 2 anos nos Estados Unidos. Lá, ela começou a estudar leguminosas. Quando voltou ao Brasil, a soja era a grande aposta da agricultura nacional. Convidada para participar da Comissão Nacional da Soja, Joana se opôs à adubação obrigatória com nitrogênio. Sua pesquisa mostrava que era possível eliminar essa necessidade. O Programa Nacional de Melhoramento de Soja adotou sua técnica com bactérias fixadoras. Isso faz o Brasil economizar bilhões de dólares com adubação anualmente, até hoje. Essa economia fez com que nossa soja fosse barata e competitiva comercialmente, tornando o Brasil o segundo maior produtor mundial. Nos anos 70, Joana descreveu a associação de bactérias fixadoras com outras espécies, como gramíneas, forrageiras e milho. Sua pesquisa com a cana-de-açúcar resultou em uma produtividade sem precedentes e foi fundamental para o estabelecimento do pró-álcool. Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo. Ao longo de quase 50 anos de pesquisa, Joana descobriu 9 espécies de bactérias fixadoras de nitrogênio, capazes de interagir com inúmeras espécies cultiváveis. Foi nomeada doutora honoris causa pela Universidade da Flórida e pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Entrou para a Academia Pontifícia de Ciência do Vaticano. Ganhou o Prêmio de Ciências da Unesco. Recebeu a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito. Foi vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências. Foi indicada ao Prêmio Nobel de Química em 1997. Ela publicou mais de 500 artigos em revistas nacionais e estrangeiras e orientou dezenas de cientistas. E pesquisadores mexicanos e alemães batizaram novas espécies de bactérias fixadoras em homenagem a ela. Morreu ainda na ativa, em razão de problemas neurológicos, aos 75 anos, em Seropédica, antiga Itaguaí, onde criou raízes desde que chegou ao Brasil. Não tem nada demais na vida de um cientista. É rotina como outra qualquer. Só que meu escritório é um laboratório. Sou uma camponesa no laboratório. Depois do intervalo, o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, o Guy de Capville, conversa com a gente sobre as pesquisas da Embrapa. Voltamos já já.